Dando seguimento aí ao nosso estudo de séries de pagamentos, né? A gente falou sobre uma prova do TTRE, né? Prova recente aí, fizemos algumas questões desse assunto que foram cobradas, né? Também no concurso de 2009 para auditor foi cobrado esse tema, né? E para auditor do Estado da CAGE, prova aplicada recentemente, em abril, pela Fundatec, mesmo examinador, temos uma questão aqui, ó, sobre esse assunto, versando sobre esse tema. Vamos ver ali, ó, tá? Página 31 do nosso polígrafo, tá? Vamos dar uma olhada ali. Questão 38. João da Silva está financiando um automóvel em 10 prestações mensais iguais, consecutivas e postecipadas. Olha só. Mensais iguais, consecutivas e postecipadas. O preço do automóvel é de 30 mil. Então, alto é 30 mil. Porém, a loja está solicitando uma entrada de 10% do valor do veículo. Então, tu tem a entrada. A entrada é 10%. Ou seja, ficou barbada, né? 10% de 30 mil é 3 mil. Qual é o valor financiado, teu P? É 27 mil. Ora, o veículo custa 30. Tu deu de entrada 10%, que é 3 mil, tu financiou o restante, que é 27 mil. Questão cobrada em auditor do Estado, gente. A taxa de juros compostos é de 2%. 2%. Ao mês, né? Capitalizado mensalmente. 2% ao mês capitalizado mensalmente, mês com mês. Taxa efetiva, né, gente? Não vamos se perder com isso, tá? Qual o valor da prestação mensal? O que ele quer saber? Quer saber o R. Quer saber a prestação. Como é que seria o fluxo de caixa desse problema? A loja me financiou, hoje, na data zero, 27 mil. Eu vou pagar em quantas vezes? Em 10, né? Está dizendo que o meu N igual a 10, ou seja, começo pagando aqui 1, 2, e vai embora. Até a 10ª. Certo, senhores? Ele quer saber aqui qual é o teu R. Olha só. Que questão mais tranquila essa, né? O trabalho efetivamente é fazer a divisão, né? Vamos ver. Como é que é a mesma fórmula do R? R é igual a P dividido pelo FVA. Quem é o meu P? 27 mil. Não vão cair na tentação de pegar o 30 mil, senhores. É 27 mil. É o que vocês efetivamente estão financiando, ok? Maravilha! Quem é o FVA? A gente vai ter que pegar o FVA de 2% em 10 períodos. Fator de valor atual, ou fator de valor presente. A gente vai na coluna do 2% em 10 períodos. 8,982585. 0,982585. É isso? 2585. Então, o nosso problema efetivamente vai ser fazer essa divisão, né?
27.000, 8,98, 2585, 3.005,82. 3.005,82, senhores. Letra B, gabarito letra B. Ok? Questão simples, né? Lembrando, tá, que na prova de auditor do Estado da CAGE, a tabela financeira foi exatamente essa que vocês têm na última página do polígrafo de vocês. Exatamente. Na prova de auditor do Estado. Lembrando que na prova recentemente aplicada, 2 semanas, para técnico tributário, a tabela financeira foi a mesma. Certo? Ou seja, se preparem para saber usar essa tabela. Nessa reaplicação da prova de matemática financeira para auditor do Estado, é interessante frisar, tá, gente? É importante você saber em que contexto ocorreu essa prova de auditor do Estado. Em primeiro lugar, houve um problema com as provas de contabilidade para auditor do Estado, né? E de matemática financeira. A primeira prova de matemática financeira, aplicada em março, né? Houve um problema com ela que a banca não disponibilizou as tabelas financeiras. Então, ficou praticamente inviável de se resolver as questões, né? Então, efetivamente, as notas foram baixíssimas, né? Não, é inviável tu responder questões que tu precisa fazer, resolver exponenciação, logaritmos, né? Não tem como tu resolver questões de matemática financeira sem tabelas adequadas, né? Ou sem informações adicionais. E não foram concedidas essas informações, ok? Então, a prova de matemática financeira acabou sendo anulada, né? As 14 questões acabaram sendo anuladas, né? Assim como a prova de contabilidade, com 30 questões, que também foi anulada, mas por outras razões, por razões de plágio, questões que o pessoal entendeu que foram plagiadas da ESAF, algumas questões, né? Então, houve problemas nas provas de contabilidade e de matemática financeira. Então, em abril foi feita uma reaplicação dessas provas, ou seja, prova de contabilidade e matemática, 30 mais 14, 44 questões em pouco mais de 2 horas tu tinha para fazer. Ou seja, eles mediram um tempo de 3 minutos por questão para tu fazer essa reaplicação aí, né? Só que a gente sabe, né, tradicionalmente, questões de contabilidade e de matemática financeira demoram um pouco mais de tempo, né? Tu recupera o tempo quando tu faz uma prova de auditoria, de direito, ou tu sabe ou tu não sabe, tu lê a questão, marca ali e resolve em menos de 1 minuto. Muitas questões de direito, né, auditoria, né, tributário, civil, penal, tu olha, lê, sabe ou não sabe, tu não vai ficar pensando, né? Ao contrário de questões que te exigem cálculo, né, multiplicações, divisões, né, demandam tempo do aluno, do concursando, né? E tu pode recuperar o tempo nessas questões por essas questões de direito que te exigem um tempo menor. Agora, quando tu só tem questões desse tipo, tu dá 3 minutos, é puxado, né? Então, foi inclusive uma reclamação do pessoal pedindo mais tempo, mas a Fundatec preferiu o quê? Fazer questões mais fáceis, né? Realmente, as questões não demandavam um tempo, né? Vocês vão analisar aqui, né, gente? No final desse polígrafo, eu resolvo toda a prova da CAGE, tá? Tem toda a prova da CAGE limpa para vocês resolverem, com os gabaritos no final, tá? E depois eu coloco uma resolução minha, né? Vocês vão ver que foram questões tranquilas de fazer. Apesar de, tá? Por incrível que possa parecer, em matemática financeira para CAGE, efetivamente o que foi mais difícil foram as questões teóricas, né? Ou seja, essas aí eu posso dizer que foram questões
medianas para difíceis. As teóricas foram realmente exigentes, né, gente? Então, é importante vocês situarem o contexto da prova, né? Alguém poderia dizer, foram questões muito fáceis, mas para o tempo que tinha, né, era um tempo muito curto. Se eles puxassem um pouco mais pela questão, possivelmente o tempo ia começar a ficar escasso, né? Considerando contabilidade, 30 questões de contabilidade junto, né, gente? Então, pessoal, eu sugiro de vocês um estudo dessa prova aqui, né? Tá? Da página resolvida, ó, a partir da página 29, certo, pessoal? Tá? E sobre esse nosso tema, né, de séries de pagamentos, apenas essa questão 38, né? Não teve realmente muita coisa, né? Vamos ver uma outra questão ali. Vamos resolver a questão 2, da página 16. Continuando, né? Nosso tema de séries de pagamentos, né? Ver como é que isso é abordado em concurso público, né? Mesma banca, né? Tá? Vamos lá. Questão 2. Vamos lendo a questão, por favor, enquanto eu apago rapidinho aqui. Vamos lá. Um aparelho está à venda por R$ 1.889 à vista, ou em duas prestações iguais, sendo a primeira dada como entrada e a segunda com vencimento em 90 dias. Se a loja utilizar a taxa de juros compostos de 4% ao mês, então o valor de cada prestação será de... Ok. Vamos dar uma olhada aqui, senhores. Um aparelho está à venda por R$ 1.889 à vista. Ou seja, à vista, tu chega aqui, ó. À vista, certo? À vista tu chega e dá 1.889, certo? Agora vamos ver como é que seria o modelo a prazo. Ou em duas prestações iguais, sendo a primeira dada como entrada. Duas prestações iguais, 0 e 1. A primeira é dada como entrada, ó. Tá? X e X. Ou vamos fazer assim, ó, já que estamos utilizando R, né, como prestação, R e R. Tá? Aqui seria então o plano a prazo, né? Questão 2. Tá bom? A primeira dada como entrada e a segunda com vencimento em 90 dias. Como ele está me dando uma taxa mensal, né? Esse 90 dias ele corresponde a mês 3, certo? Muito importante, reitero, a gente tem que trabalhar o fluxo de caixa com a mesma periodicidade da taxa. Ou seja, a minha taxa é mensal, o meu período do fluxo de caixa tem que ser necessariamente mensal. Ok, senhores? Maravilha! Ou seja, esse fluxo à vista tem que ser necessariamente igual a esse fluxo a prazo. A gente está trabalhando então com equivalência de fluxos de caixa, né? E ele dá uma pista para a gente, ele dá a taxa, ó. A taxa é de 4% ao mês, ok? Então vamos igualar esses dois fluxos de caixa agora, né? É o nosso trabalho. Como é que fica? 1.889 é igual. Olha bem, eu estou igualando tudo na data zero. Quando eu igualo fluxos de caixa, né? Quando eu igualo séries de pagamento distintas, eu tenho que escolher uma data focal. Via de regra, essa data focal é a data zero, ok? Então, 1.889, que já está na data zero, ou seja,
é o valor que eu pago à vista, é igual a esse primeiro R mais esse outro R. Só que esse outro R, ele tem que ser necessariamente descontado. Descontado em quantos períodos? Lembram da fórmula? 1 mais I na N, 1,04, né? 1,04 elevado ao cubo. Tá, senhores? Porque eu estou trazendo, eu tenho que trazer esse R para cá, para poder igualar tudo. Para poder igualar o fluxo de caixa, eu tenho que pegar essa prestação aqui e trazer ela para cá. Certo? Muito bem. Vamos lá. Como é que se resolve isso aqui? Lá na prova, gente. Tá? 1889 é igual a R mais... O que seria isso aqui, ó? R dividido por 1,04 ao cubo. A gente vai pegar, a gente quer descapitalizar esse cara, né? Ou seja, descapitalizar, quando eu quero capitalizar um valor, eu pego a primeira tabela. Quando eu quero descapitalizar um valor, um só, é esse que eu estou descapitalizando. Eu tenho que trazer a valor presente, é a segunda. A segunda tabela eu pego 4% linha 3. 4% linha 3, ó, 0,88. Tá? Ou seja, na verdade, eu tenho que pegar... Na verdade, gente, ó, não é... Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia fazer assim, R sobre 1,04 na 3. Eu pego a primeira, 4% linha 3. 1,1248. É isso, né? 1,1248. Só que aqui eu vou ter que pegar 1, né? E dividir por isso. É um saco fazer isso. Numa prova, dá um trabalho fazer um negócio desse. Então o que a gente vai fazer? A gente, em vez de fazer a divisão, a gente vai pegar o R, né? A gente vai pegar o fator inverso disso aqui, que vai ser o 4%, linha 3, 0,88, 89, 0,888996, que multiplica por R. É isso que a gente vai fazer para facilitar. A gente tem que saber escolher a tabela certa. Tá? Se a gente pega a primeira tabela, isso aqui vai dar um trabalhão fazer. Tá? Então aqui, ó, aqui é um R, né? Mais 0,88 R, né? Então, a 1889 é igual. Aqui vai ficar R com R, eu consigo somar termos semelhantes, né? 1,888996 R. Ou seja, o meu R é igual. Divido isso aqui, 1889 por 1,8889, né? Vai dar quanto? Vai dar 1000, né? 1000 é a resposta. Certo? A 2, ó. 2, vamos ver se a resposta é a letra B mesmo. Não, 2 deu letra D. Será que é por causa do arredondamento? Vamos dar uma olhada ali. 1889, 1,888996. É 1000. Não, é letra B mesmo, gente, tá? A resposta é letra B. Deixa eu ver aqui se está certo o gabarito. Não, está certo, 2 é letra B. Ok, então, senhores? Essa é a questão 2, ó. Questão de série de pagamento, ok? Vamos fazer a questão 5, que fala de uma série antecipada. Vamos dar uma treinada nisso aí. Questão 5. Ele dá uma taxa de 3% em 5, né? Vamos dar uma olhadinha. Tá? Vão dando uma lida, por favor, enquanto eu apago aqui o quadro.
Vamos fazer mais essa aqui, ó, que trata de uma série antecipada. O preço à vista de uma mercadoria financiada, a taxa efetiva de 3% ao mês em 5 prestações mensais antecipadas de 120. Então tá bom. 5 antecipadas de 120. 1, 2, 3, 4, 5, né? Vai até o 4. Do 0 ao 4, 120. O meu R é igual a 120. A taxa é quanto, senhores? Na questão 5 ali, né? Q5. Qual é a taxa? 3% ao mês. Certo? Qual seria o valor presente? O valor presente é a entrada, né? Lembrando, né, gente? Conforme eu falei para vocês, a gente vê essa série antecipada como uma postecipada e mais uma entrada. Ou seja, a entrada mais a série, né? Ou seja, a entrada é quanto? 120 mais a série. O que é a série? 120 vezes o FVA, né? Ou seja, aqui vai ficar 120 mais 120 vezes, quem é o meu FVA? É 3%, terceira ali, né? Terceira tabela, 3%, linha 4, porque é 4 pagamentos postecipados, certo, senhores? 3,717. 3,717. 717098, tá? Então o que vai dar o P aí, senhores? Vai ficar 120 mais, quanto é que dá aqui? 120 multiplicado por 3,717,098. 446 com 0,5. Somo com 120, que é a entrada, 566 com 0,5, tá? Naturalmente, anotem a alternativa mais próxima, né? Por causa do arredondamento, letra C. Ok, senhores? Então, trabalhamos aí com uma sériezinha antecipada. O que eu poderia falar para os senhores a respeito dessa questão? Tá? A questão trata de série antecipada. Quando vocês virem esse tipo de coisa, necessariamente, tá? Façam o possível para visualizar a série antecipada como uma série postecipada com entrada. Aí vocês não vão ter dificuldade em resolver, certo? Segue uma lógica, ok, senhores? E creio que era isso, tá? Essa parte de séries de pagamento, ela é base, gente, para a gente trabalhar com taxa interna de retorno, com VTL, né? Para a gente trabalhar com sistemas de amortização, tabela Price, ok? O sistema Price, ele se baseia muito numa série uniforme, né? Então, na próxima aula, gente, a gente vai trabalhar com sistemas de amortização e com análise de investimento, no qual esse tipo de conteúdo é base para a gente estar firme e seguir adiante, ok? Espero ter sido útil, né? Nessa aula sobre séries de pagamento, espero ter ajudado um pouco. Sugiro que os senhores refaçam as questões que nós trabalhamos, façam novas questões que estão aqui disponíveis, né, no nosso polígrafo, né, questões inclusive algumas, né, que estão detalhadamente resolvidas, né, os gabaritos eu conferi bem, estão todos certinhos, né, então vocês têm um trabalho aí longo por fazer, né, gente, porque na verdade o estudo, a aula eu costumo dizer que é uma bússola, né, gente, o trabalho efetivamente vai ser de vocês, tá? A prova, falta um pouco mais de uma semana, né, para essa prova aí, dá tempo de sentar, estudar um pouco e chegar na prova um pouco mais confiante, né? Deixo um abraço a todos e agradeço por ter estado com a gente aí até agora. Valeu?